Muito boa tarde a todos. Vamos iniciar esta sessão com o tema Ser Mulher em Portugal desde o Estado Novo, com a nossa oradora convidada, a professora Lígia Amâncio, a quem eu agradeço a disponibilidade com que acedeu a fazer esta palestra. Durante a sessão, a moderadora será a nossa colega da APRE, Anabela Paixão, e que moderará também o debate a seguir à intervenção da nossa oradora. E, no final, a nossa Presidente Maria do Rosário Gama irá fazer uma intervenção a encerrar os trabalhos. Sobre os procedimentos, como habitualmente, pedimos às pessoas que queiram participar no debate, que tenham questões a pôr à oradora, que utilizem esta possibilidade da plataforma Zoom, o QIA, portanto, as questões e respostas, ou em inglês, questions and answers, porque com essa possibilidade, com essa hipótese, nós temos melhor gestão dessas perguntas. De resto, tudo mantém-se aquelas informações sobre a possibilidade de haver alguns problemas nas ligações. Como sabemos, há uma intensificação da utilização destes meios e, portanto, é natural que haja algumas pequenas dificuldades que pensamos que não vão ser muitas durante a sessão. Portanto, muito obrigado. Doutora Anabela Paixão, faça o favor. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos, começando pela nossa convidada, a professora Lígia Amâncio, e cumprimento também a Presidente da APRE, Maria do Rosário, o Vice-Presidente e todas e todos os participantes que nós não vemos, mas que já estão aqui, quase 50, não é verdade? É verdade. Agradecia à professora Lígia Amâncio por ter aceitado o nosso convite para vir falar-nos num tema que é relevante o ano todo, mas mais ainda este mês, em que celebrou o Dia Internacional da Mulher. O tema Ser Mulher em Portugal desde o Estado Novo. Faria uma pequena apresentação da oradora. Faz parte do protocolo, a sua carreira é por mais conhecida e reconhecida, e por isso vou ser muito rápida para termos a oportunidade de passar imediatamente a ouvi-la. Lígia Amâncio estudou Psicologia e Ciências da Educação na Universidade de Paris 8 e ingressou no ISCTE em 1978-79, onde se doutorou em Sociologia em 1989. Prestou provas de agregação em 99, em 2002 tornou-se professora catedrática de Psicologia Social. A sua carreira de investigação marcou o início dos estudos de género em Portugal, tendo-se centrado no estudo dos processos de construção social do masculino e do feminino e das suas implicações para a discriminação baseada no género, com particular destaque para a integração das mulheres em profissões de visibilidade pública e qualificadas, como a política, a ciência e a medicina. Tem uma preenchidíssima carreira académica e científica, orientou e co-orientou teses de doutoramento em várias instituições e pós-doutoramentos, coordenou seminários e programas doutorais em universidades estrangeiras, teve vários projetos financiados em concursos, exerceu funções de gestão no ISCTE, assumindo cargos de liderança em vários departamentos científicos, que eu não vou agora nomear todos, e teve também cargos relevantes na administração pública, foi presidente da Comissão de Igualdade para a Igualdade e os Direitos das Mulheres, foi membro do Conselho Consultivo Europeu para a Investigação, vice-presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, membro do Conselho de Ética para as Ciências da Vida, e atualmente é membro do Conselho de Curadores da A3ES, que é a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Está aposentada desde 2018 e em 2019 recebeu o título de professora emérita do ISCTE. Eu espero não ter sido injusta, mas tive que resumir muito. E sem mais demoras, eu passava a palavra à nossa oradora. Muito obrigada. Muito obrigada, Anabela, pela sua fantástica apresentação. Foi muito gentil nas suas palavras e, sobretudo, muito obrigada à Associação
por este convite e por me dar esta oportunidade de estar aqui a falar sobre um tema que de alguma maneira recobre muitas das vidas das pessoas desta associação que nos estão a ouvir ou não, não é? Eu pegando, portanto, no tema que me foi proposto, vou desde já fazer o resumo da minha apresentação, que terá duas grandes partes. Uma primeira parte referente às grandes mudanças que tiveram lugar na situação social das mulheres. Eu uso mulheres no plural porque há muitas formas de mulheres, as mulheres não são todas iguais, portanto são as mulheres a quem eu me refiro, porque há umas que tiveram uns destinos, outras que tiveram outros e, portanto, é preciso, apesar de tudo, mostrar que há, de facto, uma situação muito plural. Portanto, eu começarei por falar das grandes mudanças e brevemente direi que, do meu ponto de vista, as grandes mudanças situam-se ao nível da educação, do trabalho e do quadro constitucional e legal do Estado de Direito, que existe atualmente comparativamente com o que existia no tempo da ditadura, e depois a parte final será dedicada às grandes resistências, portanto, quais são os contextos de desigualdade de género que persistem atualmente, apesar das grandes mudanças que se operaram no plano educativo, do trabalho e dos direitos, não é? Eu tentarei não vos massacrar muito, mas julgo que algumas das minhas afirmações terão que ser ilustradas com alguns números. Eu tentarei ser o mais resumida possível, remetendo a origem desses números para as respectivas fontes, se quem me está a ouvir quiser consultar e aprofundar essa informação, e nomeadamente no domínio da educação, por exemplo. E comece desde já com a educação, porque poder-se-ia dizerem que fazia mais sentido começar com o quadro constitucional, com o enquadramento do Estado de Direito. Eu começo com a educação porque eu acho que a educação constitui o legado mais devastador que a ditadura deixou a este país. E por isso, para vos recordar apenas um pequeno número, nos anos 60, mais de 40% da população portuguesa não sabia ler nem escrever. É bom dizer que, por exemplo, a Alemanha de Bismarck tinha instituído um ensino obrigatório de, se não me engano, 6 anos já, não é? No final do século XIX. Portanto, isto é para dar um bocadinho a dimensão do que é a catástrofe social ao nível educativo que a ditadura nos deixou. Portanto, nos anos 60, mais de 40% da população não sabia ler nem escrever, 21% sabia ler e escrever, mas não tinha qualquer grau de ensino. É preciso lembrar que era frequente, nesta altura, por exemplo, as raparigas que iam à escola não faziam a escolaridade até à 4ª classe, faziam apenas até à 3ª classe. Como dizia um técnico do IFP aqui há uns anos atrás, dizia os rapazes faziam a 4ª classe porque ela era preciso para tirar a carta. Como as meninas não iam tirar a carta, nem precisavam de chegar à 4ª classe. E por isso é que havia de facto uma percentagem muito elevada de pessoas que sabia ler e escrever, mesmo arriscando-se a cair em analfabetismo funcional alguns anos depois, mas não tinha qualquer grau de ensino. E 0,6% da população, 0,6%, tinha um curso superior. Isto são dados que estão no trabalho do António Barreto,
que se chama A Situação Social em Portugal de 1960 a 1995. E estão mais exatamente na página 89. Ora, para ilustrar esta grande transformação que se operou no plano da educação, os resultados do recenseamento de 1991 já davam o analfabetismo reduzido para 12%. Mas mesmo assim, ainda nesta altura, havia muito mais mulheres analfabetas do que homens. Havia, entre as mulheres, 21% eram analfabetas, mas no caso dos homens apenas 11%. Portanto, havia o dobro do lado das mulheres. Ao mesmo tempo, de acordo com o censo de 91, 48% da população diplomada do ensino superior eram mulheres. Portanto, nos anos 90, nós vemos esse grande fosso que se está a criar entre gerações de mulheres, seguindo o percurso das mais novas ao longo do sistema educativo formal para a universidade e mostrando o estado de iliteracia em que ficaram as gerações mais velhas que não tinham tido acesso ao sistema formal de ensino antes. No século XXI, portanto, com dados já deste século, a percentagem das mulheres entre a população com grau superior ou mais, por exemplo, mestrado, já está em 2004 em 54,7%, em 2012 em 56%, ultrapassando já a média da União Europeia, o que é muito curioso. E isto está numa compilação estatística que a Comissão Europeia publica de 2 em 2 anos e que se chama She Figures, e onde tem sempre as estatísticas comparativas de todos os países da União. Portanto, em 2004, no princípio deste século, Portugal já tinha ultrapassado a média europeia em percentagem de mulheres com grau superior ou mais. Se formos para a população doutorada, temos em 2004 48% eram mulheres e em 2012 também já tinham ultrapassado a média, aliás, em 2004 também já tinham ultrapassado a média europeia, que é de 43,4 a 28, 43,7, 47,3 a 27. Portanto, para encerrar o ponto sobre a educação, o que é que nós podemos, o que é sempre importante salientar, é que as mulheres fizeram um progresso significativo no sistema formal de educação com o 25 de Abril, que a opção política dos governos em investir primeiro no sistema formal de educação, que era compreensível, porque este país não tinha escolas, não tinha nada, não tinha ginásios, não tinha professores, portanto, houve um esforço enorme de investimento dos governos democráticos e esse investimento, com benefício das gerações mais novas, foi privilegiado relativamente ao combate ao analfabetismo. E, portanto, criou-se um fosso entre mulheres, um fosso geracional entre mulheres ao nível das habilitações obtidas no ensino. Portanto, é por isso que houve períodos, hoje isso já não é tão nítido, mas houve um período justamente ali na década de 90 em que era frequente haver filhas diplomadas do ensino superior de mulheres analfabetas ou de avós analfabetas, não é? Portanto, criou-se um grande fosso geracional entre mulheres que hoje já está muito atenuado. E o terceiro ponto a salientar desta introdução sobre a educação é a participação significativa das mulheres portuguesas no desenvolvimento do sistema científico e tecnológico e que suscita sempre uma grande admiração
nos países do norte da Europa, a participação das mulheres na ciência em Portugal, visto que há países muito desenvolvidos, por exemplo, como a Alemanha e a Holanda, que têm dados muito piores do que Portugal, não é? O que é que mudou, enfim, a seguir, se nós vamos falar na mudança do quadro constitucional e legal em Portugal, teríamos muito para contar, mas eu não sou jurista e, portanto, baseei-me, aliás, para esta comunicação num livro que eu acho que é um livro fantástico para quem quiser saber deste assunto em geral, que é o livro As Mulheres Portuguesas, simplesmente, um livro organizado por uma historiadora e uma jurista, a Irene Pimentel e a Helena Pereira de Melo, que tem um prefácio da Teresa Beleza e que é, no fundo, como diz aqui a capa, história da vida e dos direitos das mulheres num mundo em mudança. E, de facto, é uma obra pesada, mas que se lê com muito gosto e que está magnificamente documentada e fundamentada para quem se interessa por este assunto. Mas eu vou, portanto, resumir as mudanças do Estado de Direito, começando, obviamente, com a Constituição de 76, não é? Que repôs o princípio da igualdade de direitos entre homens e mulheres. E porquê repôs? Porque alguns de vocês estarão recordados, a Constituição de 33 tinha um artigo sobre a igualdade entre os cidadãos, onde estava inscrita a exceção das mulheres. Portanto, havia igualdade entre os cidadãos, exceto para as mulheres, estava escrito na Constituição, em razão dos seus deveres como na família, como esposas e como mães. Portanto, a Constituição excepcionava o direito da igualdade em relação às mulheres. E é bom que nós nos lembremos disto, porque é sobre isto que se constrói depois todo um edifício do direito que privava, de facto, as mulheres de, como dizem alguns investigadores, que, no fundo, consagravam a morte civil das mulheres, porque, de facto, as mulheres só existiam enquanto tuteladas pelos pais ou pelos maridos, não é? Elas não tinham existência autónoma nem sequer face ao direito, como cidadãs. Portanto, a reposição do princípio da igualdade de direitos entre homens e mulheres é uma consagração da Constituição de 76, a seguir a revisão do Código Civil de 77, que colocou em pé de igualdade homem e mulher perante a lei em matéria de direito da família. Eu recordo, por exemplo, e mais uma prova de que as mulheres viviam em condição de morte civil, uma mulher portuguesa que se casasse com um estrangeiro perdia automaticamente a nacionalidade, não é? Porque a nacionalidade não era algo que lhe pertencesse a ela como cidadã, era algo que era concedido por um marido, não é? E, portanto, se ela se casasse com um estrangeiro, fosse no estrangeiro ou em Portugal, ela perdia automaticamente a nacionalidade. E depois, já agora porque recobre algumas das transformações recentes deste século, referiria a revisão constitucional de 97, que é feita em Portugal na sequência da aprovação do Tratado de Amsterdão para a União Europeia e, portanto, consagrava uma série de princípios aos quais foi necessário adaptar a Constituição portuguesa, e um deles era justamente aquele que serviu de enquadramento depois às chamadas cotas na política, porque era o princípio de que a democracia, para ser representativa, tem que ter lugar para deputados homens e deputadas mulheres, não é? Portanto, estabelece igualdade, é o artigo 109, que é introduzido na Constituição em 97, que estabelece igualdade no acesso a cargos públicos, abrindo, portanto, caminho a medidas de ação positiva para promover a participação das mulheres na política. Mas esta revisão
de 97 também tem outros avanços históricos, que é introduzir a igualdade entre homens e mulheres entre as tarefas fundamentais do Estado, portanto, não é apenas implementar medidas de combate à discriminação, mas é fazer com que a igualdade entre homens e mulheres seja um constituinte do Estado de Direito na sua base, não é? E da responsabilidade do Estado português, não é só o território, a língua, etc. Há este princípio da igualdade como responsabilidade básica do Estado português. E ainda um artigo 68 que equipara os valores da maternidade e da paternidade e que, mais uma vez, quebra com essa tradição que vinha do tempo da ditadura, em que, de facto, era a mulher que tinha um lugar privilegiado na família e a quem competia os cuidados na família, e passa a haver igualdade na paternidade e na maternidade. Aliás, é esta revisão constitucional que depois dará lugar, uns anos mais tarde, àquilo que hoje é conhecido como a licença dos pais pelo nascimento das crianças, não é? Porque antigamente só havia licença para as mães. Hoje existe uma licença para os pais e que é só para eles. Se eles não quiserem, não passa a ser delas, é deles, de facto, porque se reconhece que eles têm direito a isso. Bom, e depois, quer dizer, há uma grande mudança, obviamente, no direito português, no plano da igualdade entre homens e mulheres, a partir da altura em que Portugal adere a uma série de instrumentos internacionais que orientam o direito internacional sobre esta matéria, como seja o Conselho da Europa, que é a sede dos direitos humanos, da democracia e do Estado de Direito para o espaço europeu, e que, por exemplo, tem agora recentemente a Convenção de Istambul para combater a violência contra as mulheres, mas muitos outros instrumentos foram aprovados entretanto. A Comissão do Estatuto da Mulher das Nações Unidas, que em 79 criou um compromisso entre os Estados para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e que obriga os Estados a apresentar relatórios sobre a implementação desta Convenção, e Portugal está obrigado a isso porque a Convenção foi ratificada pelo Parlamento português em 1981 e, portanto, Portugal passou a ser também regido pelos princípios que estão nessa Convenção. E, finalmente, obviamente, o direito europeu, desde que aderimos à CEE, na altura, em 86, não é? E que passámos a ser abrangidos pelas diretivas que resultam do artigo do Tratado de Roma, que prescreve trabalho igual para salário igual e que deu origem a uma série de diretivas posteriormente e outros enquadramentos, sobretudo no trabalho, nos direitos do trabalho e nos direitos sociais. Depois, também é preciso lembrar que houve foram criados mecanismos de acompanhamento da implementação das políticas para a igualdade entre homens e mulheres. Um mecanismo com funções genéricas foi criado em 77, chamava-se na altura Comissão da Condição Feminina. Depois passou a Comissão para a Igualdade e os Direitos das Mulheres em 91 e hoje é a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Este serviço, que tem sede na administração pública portuguesa, tem funções genéricas de acompanhamento da implementação dos compromissos nacionais e internacionais do Estado português em relação à questão da igualdade entre homens e mulheres. E há um outro mecanismo com funções específicas, que é a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, a CIT, que foi criada em 79,
porque esta, digo funções específicas, porque esta tem a mesma responsabilidade de acompanhamento e monitorização, mas especificamente sobre a legislação do trabalho, na situação de trabalho e de emprego, não é? E, portanto, tem a sua sede já não no centro da administração central, como é o caso da SIC, que normalmente depende da presidência do Conselho de Ministros ou de uma Secretaria de Estado criada no seu quadro, visto que tem uma função transversal ao Estado. A CIT tem a sua sede no Ministério do Trabalho, porque ela tem que ver com as competências do Ministério do Trabalho. Bom, e podia ainda, para terminar, referir brevemente os grandes passos que foram dados em termos legislativos mais recentemente, como a Lei da Paridade em 2006, a licença obrigatória para o uso exclusivo do pai, que eu referi há bocadinho, a lei que permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo em 2010, a lei sobre identidade de género em 2018 e a lei que obriga a equiparação de salários entre homens e mulheres nas empresas, também em 2018. Só para referir algumas. Passando então agora à questão do trabalho, há uma outra, este é um aspecto interessante, porque Portugal é um país que, ao contrário da tradição do sul da Europa, tem uma elevada taxa de atividade feminina já com alguma tradição. Não foi sempre assim, é verdade. A taxa de atividade feminina era nos anos 60 de 13%, mas em 81 já tinha praticamente, já tinha duplicado, já estava em 29%. Em 2019 é de 54%. E uma característica interessante da taxa de atividade feminina é que as mulheres portuguesas trabalham e trabalham sem interromper, porque, por exemplo, em alguns países do norte da Europa é típico as mulheres, quando são mães, interrompem a sua atividade profissional. Isso em Portugal não acontece. E também não acontece haver muito trabalho a tempo parcial. Por exemplo, o Reino Unido, aqui há uns anos atrás, eu agora não fui verificar esses dados, mas aqui há pouco tempo o Reino Unido era dos países europeus que tinha a maior taxa de atividade feminina, mas também era o país europeu que tinha a maior taxa de atividade a tempo parcial. Portanto, não era comparável com um país como Portugal, onde a atividade a tempo parcial ainda é muito reduzida. Portanto, temos essa particularidade. E de onde é que vem essa particularidade? De condições históricas que o país teve, nomeadamente a guerra colonial, que foi algo que, obviamente, facilitou a chegada das mulheres ao mundo do trabalho. Todas as situações de guerra, tipicamente, facilitam a chegada das mulheres ao mundo do trabalho. Em França, esse adquirido, que a França é outro exemplo de um país que tem uma grande tradição de atividade feminina e de atividade feminina forte, isso vem com a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, e elas depois nunca mais saíram praticamente do mercado de trabalho. Mas, por exemplo, com a Segunda Guerra Mundial, os países, os aliados, tiveram este mesmo fenómeno. Portanto, as mulheres ocuparam os lugares dos combatentes, homens. O que aconteceu foi que, quando a guerra terminou, e nós lembramos desse tempo dos Estados Unidos e Inglaterra dos anos 50, elas são mandadas para casa, perante a desmobilização dos homens. E isso foi uma experiência extremamente traumatizante para essa geração. Alguns sociólogos apontam a causa para o feminismo ser exatamente esse fenómeno, porque as filhas delas, dessa geração, é que protagonizaram depois o feminismo dos anos 60, mas isso em Portugal não aconteceu, porque quando a guerra colonial acaba, começa a democracia e, portanto, ninguém ia mandar as mulheres para casa, porque era impossível fazer isso do ponto de vista dos direitos, do ponto de vista das necessidades de desenvolvimento que o país tinha, portanto, não havia razão nenhuma para voltar atrás. De modo que essa tradição da atividade feminina se mantém até hoje muito forte.
E o que ela tem de particular, agora ligando com a parte inicial, onde eu vos dei alguns números sobre o progresso feito pelas mulheres na educação, o que tem de particular agora o mundo do trabalho em Portugal é a percentagem de mulheres em profissões ditas tradicionalmente masculinas. Porque com o aumento das qualificações, nós nos anos 90, em 93, já tínhamos quase 31% de mulheres na advocacia, 22% na magistratura, quase 18% na diplomacia, e recordo-vos que a magistratura e a diplomacia eram profissões vedadas às mulheres no tempo da ditadura, não é? Portanto, estes números são números que resultam exclusivamente da mudança do enquadramento legal, da igualdade, e do esforço que elas fizeram no sistema de educação formal para chegarem a esse nível. Nesse mesmo ano 93, já na medicina as mulheres representavam 40,7%, e em 2010 as mulheres tornaram-se maioritárias na medicina, onde são atualmente, os dados são de 2019, e estou a falar de dados da Ordem dos Médicos, em 2019 as mulheres eram 55,8%. Portanto, as mulheres são maioritárias na medicina, estão paritárias na ciência e no ensino superior, são mais de 45%, segundo dados atuais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Portanto, eu acho que é importante salientar este aspecto, que é, por um lado, a longa tradição do trabalho, mas que, cruzado com as mudanças ao nível da igualdade e o progresso na educação, vai explicar a presença muito significativa das mulheres nas profissões de elevado estatuto e altamente qualificadas em Portugal hoje. Bom, agora não sei se me querem dizer se eu estou adiantada ou atrasada, porque eu ia entrar nas resistências, na parte das resistências, e digam-me lá se tenho que me controlar mais no tempo. Eu não tive a tomar atenção ao tempo. Eu acho que estamos bem. Estamos bem? Mais 10 minutos, um quarto de hora à vontade. Pronto, ok. Então, quando eu digo resistências, estou a falar de aspectos que não mudaram radicalmente, apesar das grandes mudanças que eu acabei de falar, não é? E talvez aquele que é mais chocante, porque é um número que persiste, é o das disparidades salariais. As mulheres ganham atualmente cerca de 16,7% menos do que os homens. Aliás, Portugal está entre os poucos países da União Europeia onde esta disparidade se acentuou nos últimos anos, apesar do aumento das qualificações, porque, obviamente, se há aumento de qualificações, seria de esperar que a disparidade salarial baixasse. Não, isso não aconteceu em Portugal, antes pelo contrário. E estes números são publicados anualmente pelo Instituto Europeu de Igualdade de Género, que é o EIGE, que tem relatórios anuais sobre a questão da disparidade salarial. Depois, outro aspecto que persiste apesar do aumento das qualificações das mulheres, é a segregação vertical e horizontal nas profissões. A segregação vertical nas profissões tem que ver com aquilo que em língua inglesa se chama o glass ceiling, que é o problema das mulheres não conseguirem atingir o topo das carreiras, de certas carreiras profissionais. É o que acontece, por exemplo, na carreira académica, onde há 45% de mulheres, como eu vos falei há bocadinho, mas só há cerca de 25% de catedráticas, portanto, e temos andado a patinar aqui entre os 20% e os 25% há vários anos.
sem que aparentemente elas consigam romper este teto de vidro. A mesma coisa acontece nas profissões, aliás, alguns de vocês que têm experiência no ensino poderão confirmar que mesmo naquelas profissões que são tipicamente femininas, profissões qualificadas, tipicamente, ainda hoje consideradas tipicamente femininas, como é o caso do ensino e da enfermagem, os lugares de direção não são, em geral, ocupados por mulheres. Aliás, são ocupados por homens numa proporção que não corresponde de maneira nenhuma à presença deles nessa profissão, não é? As ordens, por exemplo, as ordens dos enfermeiros, etc. Agora tem uma mulher, mas não é frequente. A segregação horizontal, o exemplo melhor de facto é a medicina, porque é uma profissão em que há várias especialidades, não é? E os números também falam por si. Há 71,7% de mulheres em pediatria, 64% em ginecologia e obstetrícia, e já só há 11% em ortopedia, em cirurgia cardiotorácica, em medicina desportiva 13% e em urologia 6%. Aí tem que ver com a sexualidade masculina, aí de facto as mulheres não entram. Portanto, estes números dão a dimensão dessa enorme segregação que continua a ocorrer no seio das profissões qualificadas. Depois, o terceiro aspecto que eu tenho aqui para salientar ao nível das grandes resistências, porque também participei em inquéritos recentes sobre isto, é a divisão do trabalho doméstico. Nós temos uma organização do trabalho doméstico que é, de facto, muito, muito tradicional e que entra em contradição com a tal forte atividade feminina, porque até intuitivamente todos concordaríamos que as mulheres trabalham mais em casa porque os homens trabalham mais fora, não é? E, portanto, isso equilibra. Mas em Portugal as mulheres também trabalham fora e continuam a trabalhar em casa. Portanto, aqui não mudou nada. E de facto, num inquérito em que eu participei em 2004, que é um inquérito em 40 e tal países do mundo, Europa, Estados Unidos, etc., comparámos as horas dos homens e das mulheres, porque os inquiridos atribuíam-se as horas que gastavam por semana em trabalho doméstico, e nós fizemos uma comparação com outros países europeus. E tínhamos, portanto, uma amostra representativa das respectivas populações nos países em que estávamos, e dentro da amostra era possível separar os casais em que ambos trabalhavam dos casais em que só um trabalhava, não é? E considerando os dados dos casais em que ambos trabalhavam, que é, digamos, a situação mais típica em Portugal, com os outros países, nós verificamos que nos outros países, quando as mulheres trabalham, o número de horas que elas dedicam ao trabalho doméstico reduz-se um bocadinho, há sempre uma grande diferença entre homens e mulheres. O nosso padrão não é diferente do de outros países, não é? As mulheres trabalham muito mais do que os homens, sempre, em qualquer circunstância. Mas a diferença é que é abissal em Portugal. Em Portugal tínhamos 7 horas semanais para os homens e 26 para as mulheres, não é? E quando vamos ver apenas os casais em que ambos trabalham, nos outros países a diferença reduz-se um bocadinho entre homens e mulheres, em Portugal não se reduz nada, fica tudo igual. Portanto, de facto, elas trabalham muito. Em conclusão, elas trabalham muito. Eu tenho uma hipótese para explicar esta persistência da desigualdade no trabalho doméstico e, na minha opinião, isto é um assunto que foi
ou tem sido até agora, pouco negociado no seio dos casais. A questão da divisão do trabalho doméstico é uma questão que tem que se negociar, tem que ser resultado de um acordo sobre quem é que faz o quê, numa casa que pertence a ambos e eventualmente a mais, não é? Ora, eu acho que este facto de se ter criado com o 25 de Abril um enorme fosso educativo entre gerações de mulheres fez com que houvesse mulheres disponíveis no mercado de trabalho para trabalhar no trabalho doméstico em casa de outras mulheres, desempenhando uma função que era feita com a mesma qualidade e a mesma competência, porque é um trabalho mais tradicional, e isso permitiu adiar, pelo menos nas primeiras gerações a seguir ao 25 de Abril, permitiu adiar a negociação da distribuição do trabalho doméstico nos casais em que as mulheres estavam inseridas já no mundo do trabalho por conta em resultado das suas qualificações. Mas, enfim, isto, de qualquer maneira, mesmo que esta hipótese fosse válida, ela já, essa geração já passou, entretanto foi substituída por mulheres imigrantes, por exemplo, mas eu observando o que se passa noutros países do sul da Europa, do norte da Europa, de facto aí o trabalho doméstico também é muito desempenhado por mulheres imigrantes, mas numa proporção muito mais reduzida do que a que é em Portugal, porque o valor do trabalho é muito superior ao que existe em Portugal e, portanto, as famílias pagam 3 horas, 4 horas por semana e mesmo assim já é uma fortuna. E a trabalhadoras estrangeiras, não é? Portanto, nós temos aqui, de facto, uma particularidade que talvez ajude a perceber porque é que este trabalho doméstico, esta divisão de trabalho doméstico se mantém tão tradicional até hoje. E porque é que as escolas, as instituições, quando as famílias têm filhos, se dirigem exclusivamente às mães, para elas irem buscar o menino, porque o menino está com febre ou espirrou, e as mães estão no meio do trabalho, mas atendem o telefone da escola e largam tudo para ir buscar o menino, não é? Portanto, essa ideia de que as crianças só têm mãe é uma coisa que de facto persiste muito na sociedade portuguesa. Em relação às questões da persistência da discriminação nas profissões qualificadas, como eu acabei de referir, os exemplos de segregação vertical e horizontal que se verifica em profissões como a engenharia, como a medicina, etc., podemos explicá-las não só por essa tradição antiga, que vem de outros tempos, do pensar o masculino e o feminino, mas também porque não há muita política especificamente dirigida a este tipo de atividades. Por exemplo, a legislação sobre a paridade nas administrações das empresas é de 2018. Da mesma maneira, a legislação sobre a questão da igualdade salarial, que é uma coisa que está inscrita no Tratado Fundador da União Europeia, não é? Mas a legislação portuguesa sobre isto é de 2018, quer dizer, não é de 2018, obrigando as empresas a cumprir esta igualdade. Portanto, tem havido algum adiamento por razões que têm que ver com as prioridades da democracia, isso compreende-se, nós temos muita coisa para construir. Foi-se primeiro à questão da paridade na política, por exemplo, que é um aspecto importante, mas não se atacou ao mesmo tempo a paridade nas empresas, nos conselhos de administração. Agora as empresas estão obrigadas também a cumprir uma cota de paridade nos conselhos de administração e a fazer regularmente relatórios para mostrar que estão a cumprir essa obrigação
legal. Portanto, isto são coisas que são recentes e que ainda não tiveram eventualmente uma grande influência no modo de pensar das pessoas. Outro setor que tem permanecido muito ausente ou sem intervenção das políticas públicas é o setor do ensino superior. As universidades não têm sido responsabilizadas ou chamadas a mostrar que têm responsabilidade relativamente à questão da igualdade entre homens e mulheres, e há muito poucas universidades que consideram este um assunto com importância estratégica. Apesar de tudo, eu não posso deixar de referir o exemplo do Instituto Superior Técnico, que é um exemplo magnífico de uma escola de ponta no ensino da engenharia e que tem um programa para a igualdade com 2 objetivos. O primeiro é recrutar os melhores alunos do secundário, e isso significa não perder as raparigas, porque elas terminam o secundário com muito boas notas, e portanto eles têm trabalhos, eles têm uma cooperação com escolas para atrair as raparigas para a carreira da engenharia. E como dizia uma colega do Instituto Superior Técnico que faz essas formações no secundário, dizia: eu explico-lhes que eles podem ser desde secretário-geral das Nações Unidas até engenheiro eletrotécnico, para mostrar a enorme riqueza de saídas que a engenharia proporciona. Portanto, tem esta vertente, que é atrair os melhores alunos, inclusive as raparigas, porque elas fazem parte do grupo dos melhores, mas também proteger a carreira dos docentes e investigadores do Instituto Superior Técnico e, portanto, acrescentaram um semestre sem aulas aos pais ou às mães que acabaram de ser pai ou mãe e que, no fim da licença, do usufruto da licença que a lei permite, a escola concede-lhes mais um semestre sem darem aulas para não prejudicar a sua carreira de investigação. Eu não conheço mais nenhuma outra instituição do ensino superior que tenha um programa destes e, de facto, o do Instituto Superior Técnico é de salientar pela sua inovação, não é? Portanto, lá está, um exemplo de um setor que ao longo destes anos todos ficou sempre ao lado da questão da igualdade, presumindo que isso está na lei e nós não temos que fazer mais nada, não é? Que é um bocadinho a atitude que existe hoje em Portugal em certas instituições, quando, por exemplo, lhes mostramos as estatísticas, eles dizem: pois está bem, mas isso está na lei, não é connosco, os outros que se ocupem, os organismos que têm a função de acompanhar o assunto. Depois, um último aspecto que eu salientaria e que contribui, obviamente, para a persistência de algumas desigualdades que se esperaria já estarem resolvidas nesta altura, é o problema de que não há muita consciência sobre as desigualdades de género em Portugal. E porquê? Porque, de facto, salienta-se sempre, e com razão, as dimensões de enorme progresso, como aquelas pelas quais eu comecei, a educação, o trabalho, a legislação, etc. Mas, normalmente, essa é uma das manifestações de resistência, já se conseguiu muito. Eu lembro-me quando foi o debate sobre as cotas, havia quem dissesse: eu não sei qual é o problema, para que é preciso as cotas? Lá chegaremos, lá chegaremos. Então as mulheres já estão na universidade, já estão... E depois faziam-se as contas e ao ritmo a que elas estavam a entrar no Parlamento, seria lá para o ano 300 e tal, não é? E portanto, como as mulheres são conhecidas pela sua paciência, são supostas terem muita paciência, esperem mais 3 séculos que lá chegarão. Quer dizer, não pode ser assim, porque a democracia não é representativa daqui a 100 anos, é representativa agora, não é? E, portanto, é agora que se tem que resolver o problema. E, de facto, a democracia portuguesa viveu até aos anos 90 com menos de 10% de mulheres no Parlamento, o que é uma coisa, de facto, chocante. Mas ninguém
nunca debateu o problema nestes termos ou estava preocupado com isso. Eu lembro-me num debate em que participei sobre a questão das cotas, em que eu perguntei aos meus interlocutores, mas se estão tão ofendidos com as cotas e se encontram nas cotas um problema tão grave, então digam-me como é que se resolve o outro problema, a não ser que eu tenha que concluir que acham que não há problema. Então aí sim, estamos todos de acordo. Se acham que não há problema, já percebi porque é que não querem as cotas, não é? Mas, portanto, nós temos que... temos uma grande dificuldade, aliás, as políticas para a igualdade entre homens e mulheres são políticas, se vocês estiverem atentos à imprensa, são políticas em que é muito frequente aparecer a rejeição, a crítica, o escárnio, qualquer medida que apareça da Comissão da SIG é imediatamente ridicularizada nos debates mediáticos, etc. Portanto, há uma intolerância muito grande em relação à ideia de que a igualdade de género não está resolvida, e como não está em país nenhum, e que, portanto, há políticas para tentar resolver aquilo que persiste de desigualdade. Depois, as próprias mulheres não têm muitas vezes consciência disso. Um aspecto que distingue Portugal também dos outros países europeus é a ausência de associações de mulheres nas profissões qualificadas. Por exemplo, em França há as mulheres cientistas, a Associação das Mulheres do Ensino Superior, a Associação de... Quer dizer, qualquer profissão onde haja mulheres, há associações que permitem, facilitam o debate e a tomada de consciência dos problemas de discriminação que possam existir nessa profissão. Na área da engenharia, por exemplo, até há uma rede europeia de associações de mulheres. Em Portugal isso é raro. Eu conheço, por exemplo, a Associação Portuguesa das Mulheres Juristas, que é uma associação que data dos anos 90, e a Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas, que foi criada em 2005. Mas não conheço associações, talvez seja erro meu, na área da medicina, da engenharia, da magistratura, não conheço. Portanto, não há, digamos, organização no interior das profissões para tentar fazer face a manifestações de discriminação, se e quando elas existirem. Portanto, isto para resumir, a ausência de consciência sobre as desigualdades de género e a ausência de políticas dirigidas a problemas concretos como aqueles que se vivem atualmente nas profissões qualificadas, e eu centrei-me neles também porque é uma área que eu tenho estudado, para além da divisão do trabalho doméstico, tenho trabalhado a questão da profissão da medicina, da ciência, etc., e por isso é que escolhi também esses casos para esta intervenção. Eu acho que posso concluir por aqui, estou obviamente à vossa disposição para as perguntas e agradeço mais uma vez a vossa atenção. Muito obrigada, foi enfim, uma apresentação muito abrangente e completa, que não sei se deixa espaço para muitas perguntas, mas temos algumas, ainda temos algumas. Há um associado que refere que na função pública sempre houve paridade salarial, mesmo antes da democracia. Agora, a maior resistência, pelos vistos, passa-se no setor privado. Eu penso que a professora Lígia comentou que essa questão só foi legislada em 2018, não é? Não. Eu já explico. Pronto, esta é uma primeira pergunta. Pois, eu agradeço essa pergunta, que faz todo o sentido na função pública. Não há diferença de salários. Os salários são de acordo com uma tabela e, portanto, aplicam-se exatamente da mesma maneira a homens e mulheres. Como é que se cria a disparidade salarial nesse contexto? E o contexto do mundo universitário é flagrante desse ponto de vista. É porque as mulheres enfrentam o tal teto de vidro e não
atingem o topo. As mulheres estão, no mundo universitário, académico, as mulheres estão concentradas nas categorias de professor auxiliar e professor associado. E, portanto, quando se fazem as médias, é evidente que elas ganham menos que os homens, não é porque a tabela seja diferente, mas é porque, por efeito da segregação vertical, que aliás também acontece na função pública. Na função pública, a proporção de mulheres dirigentes não é igual à proporção de mulheres funcionárias, não é? Portanto, e é isto que cria a disparidade salarial. A questão da legislação para as empresas é de facto diferente, porque nas empresas não há aplicação de uma tabela e há depois mecanismos que constituem, que consistem em, às vezes, designar trabalho igual de modo diferente para pagar diversamente se o trabalho for desempenhado por homens ou mulheres. E por isso é que as empresas estão agora obrigadas, por lei, a provar que não fazem isso e que estão a pagar o mesmo salário a trabalho igual. Não sei se ficou o nosso participante ficou satisfeito com a minha resposta. Eu penso que sim, ele já responderá. Temos aqui uma questão colocada pela Ana Brito Jorge. Haverá razão para os homens começarem a ter medo de perder o comando, entre aspas, ou esse é ainda um caminho longo que temos que percorrer? Eu acho que em democracia qualquer privilegiado devia ter medo de perder os seus privilégios, porque em democracia somos todos iguais, não é? Se persistem privilegiados em democracia, a evolução da democracia será no sentido deles perderem os seus privilégios, e oxalá isso aconteça. Eu de momento não vejo aqui mais nenhuma pergunta, mas perguntaria eu se acha... Anabela, peço desculpa, queria só responder aqui a uma questão que é da existência da UMAR, sim, sim. Que eu acho que fizeram muito bem em chamar a atenção. A UMAR é talvez a organização de defesa dos direitos das mulheres, sem dúvida, mais antiga que existe em Portugal, foi fundada em 76 e existe até hoje. Mas eu, quando falava em associações de mulheres, era no quadro das profissões, não é? A UMAR é uma associação de defesa dos direitos das mulheres que é completamente transversal, não é? Portanto, eu quando estava a falar da falta de associações é realmente no quadro das profissões, associações de mulheres médicas, de mulheres engenheiras, ou de mulheres jornalistas, ou mulheres, soube no outro dia que há uma associação de mulheres jornalistas que não sabia. Portanto, digamos, serem lugares de debate e de convivência de pessoas que chegaram há pouco tempo a essa profissão e que, portanto, se confrontam com um conjunto de problemas que, se estiverem sozinhas, pensam que o problema é só delas, mas se estiverem no seio de uma associação, tomam consciência de que o problema é partilhado por outras pessoas e, portanto, isso ajuda a viver. Eu, por exemplo, estudei o caso das médicas e, de facto, quando se vai entrevistar depois as pessoas e estudar um bocadinho o seu contexto profissional, nós apercebemos de que o esforço cognitivo e emocional que muitas destas profissionais fazem para serem aceites na profissão é brutal e, portanto, tem um desgaste, representa um desgaste que é extremamente injusto, que é discriminatório, obviamente, porque isso não acontece aos indivíduos que já lá estão, e para o qual seria talvez, se houvesse uma troca de impressões sobre essas experiências com outras pessoas, as pessoas dar-se-iam conta que talvez não valesse a pena fazer um esforço tão grande face às qualificações que têm, porque são supostas ser avaliadas pelas qualificações que têm, mas não são. E, sobretudo, essas qualificações estão constantemente a ser postas em questão, que, aliás, as mulheres políticas também dizem isso nas entrevistas, que há sempre
uma desconfiança à partida de que as mulheres não têm competência para aquilo que estão a fazer e, portanto, elas têm que provar. Isso é um esforço duplo com que elas têm que arcar e que tem um preço muito elevado para a inserção delas nas profissões, não é? A esse propósito, até posso contar aqui uma história pessoal, que eu sou médica. Quando entrei para a especialidade, era uma especialidade, eu tenho uma especialidade, depois tinha que trabalhar em salas de hemodinâmica e apanhar raios-x. A diretora do serviço, por acaso, era uma mulher. Quando eu fui falar com ela, eu acedi para o concurso, aquelas coisas todas, e quando fui para ocupar a vaga, uma das coisas que ela me disse na entrevista à entrada foi: você agora vai treinar 2 anos em pediatria. Eu ia para o Hospital do Universitário e depois é que passava para lá da cardiologia. Se está a pensar ter filhos, aproveita agora, quando está na pediatria, depois quando vier para aqui tem que trabalhar com raio-x. E esse assunto da maternidade durante a carreira, o eventualmente interromper a carreira, como fazem as mulheres dos países do Norte, e depois retomá-la mais tarde, é uma coisa que não está interiorizada, nem é bem vista, nem sequer é aceito, não é? Acha que isso ainda tem importância? E nós sabemos que aqui há uns anos atrás havia um banco, pura e simplesmente um banco privado, que não admitia mulheres, precisamente por isso, por causa das interrupções, por causa da maternidade e dos filhos e dos horários, e aquilo que estava a contar, serem sempre as mães que vão buscar o filho à escola quando está doente. Acha que isso ainda persiste? Pois, mas lá está, esse exemplo é muito bom, porque nós apanhámos isso também nas entrevistas que fizemos em medicina, aliás com médicas e médicos. Essa questão que colocou não se coloca no caso dos médicos, mas eles também são pais. Ninguém lhes diz: olha, cuidado que agora não, se quiser ser pai, aproveita já, não é? Não é? Ninguém lhes diz isso, portanto eles vivem uma carreira para a qual à partida não têm qualquer obstáculo senão de ordem estritamente profissional, não é? Estar atualizado na sua especialidade, estar habilitado a passar os concursos que se apresentam pelo caminho. Quer dizer, as mulheres têm isso tudo e, além disso, a maneira como vão vestidas, consoante nós apanhámos isso nas entrevistas, terem que pensar como é que vão vestidas, por exemplo, as que trabalham em certas especialidades onde ainda há a predominância dos homens. Portanto, quer dizer, as pessoas têm que pensar em coisas que não fazem sentido nenhum, ninguém lhes ensinou isso na faculdade, não é? Eles são supostos estar preocupados com um grau de competência técnica que depois, no desempenho da profissão, muitas vezes é perfeitamente secundário, porque passa a ser escondido atrás de toda uma série de coisas. És mãe de família, tens uns saltos demasiado altos, ou o casaco apertado, qualquer coisa, mas quer dizer que realmente à partida não é suposto uma pessoa ser avaliada por determinadas dimensões que infelizmente ainda é. Sim, António, faz intervir também. Tenho que fazer aqui um bocado a defesa dos homens. Não, mas é que não é os homens, são os homens e as mulheres. Mas deixe-me fazer. O exemplo que a Anabela Paixão referiu, eu penso que o caso do raio-x afetará tanto a mulher como o homem. Quer dizer, não deverá fazer muito bem a um homem estar sujeito ao raio-x. Pois claro. Nesse caso, acho que isso estaria em causa. Não, é por causa da gravidez, António. Mas é um bom conceito. Mas pode haver também um bom conceito. Mas isso era um cuidado, era até uma prevenção, um cuidado, era louvável, acho eu, dar esse aviso ao fim e ao cabo. Quanto ao vestir, eu compreendo o que a Lígia Amâncio estava a dizer, mas os homens também, quando vão à procura de emprego, têm que ter cuidado como é que vão vestidos, quer dizer, também têm esses cuidados. Talvez não com a incidência que aí está a referir ou que pressupõe, mas também têm que ter o cuidado qual é a imagem que projeta. Isso é para todos nós. Há muita coisa que realmente a mulher tem desvantagem, mas há outras que o homem também tem problemas. Em relação ao trabalho doméstico, eu acho
uma vez que a nossa geração atravessou todo este período que a Lígia acabou de caracterizar, acho que se mudou, se alterou radicalmente. Quer dizer, mesmo nós, os machistas enfim, mais marcados, tiveram uma evolução bastante intensa ao longo da nossa vida. E muitas vezes, quando se fala em trabalho doméstico, só se inclui aquele trabalho doméstico mais ligado à mulher. O trabalho doméstico ligado ao homem, muitas vezes não é contabilizado. E também, eu não vou dizer que não compreenda e que não aceita essa situação que existe em relação ao trabalho doméstico, e, na verdade, acho que hoje a situação é infinitamente melhor nessa perspectiva do que era quando começámos a nossa vida de adultos. Mas também temos o nosso trabalho doméstico que não é contabilizado. Eu queria deixar esta nota de... Nos inquéritos, já agora, António, permita-me, nos inquéritos, é contabilizado, nos inquéritos que eu citei há pouco, que foi o primeiro em que participei foi em 2002, e depois outra vez o mesmo inquérito em 2014, aliás, para ver se tinha havido evolução, é contabilizado porque as tarefas domésticas, quer dizer, há uma medida de horas, não é? Pergunta-se às pessoas quantas horas é que gasta por semana em trabalho doméstico. Mas depois também há quem é que faz uma pergunta sobre quem é que faz o quê? Quem é que faz as refeições? Quem é que trata da roupa? Quem é que faz as compras? Quem é que toma cuidados das crianças? E quem é que faz as reparações em casa? Essa é a tarefa masculina, que aparece em todos os inquéritos. As mulheres fazem as outras coisas todas, as compras são partilhadas e as reparações em casa é a tarefa dos homens. Portanto, estou-lhe a dar razão. Há de facto sim. Mas isso não muda nada naquela diferença entre 7 horas semanais e 26. Não, é isso. Eu hoje acho que já não será tanta essa diferença. Mas era. Em 2014 houve uma mudança de 1 hora. Os homens passaram a fazer mais 1 hora, em média, passaram para 8, e as mulheres talvez tenham agora 24 em vez de 26, mas a diferença continua a ser, de facto, muito grande. Muito grande. É claro que nós temos imensos sinais de mudanças de pais ou até de avós que vão buscar as crianças à escola, por exemplo, que era uma coisa que não se fazia no meu tempo. O meu marido não podia dizer numa reunião da faculdade que ia sair para ir buscar a criança à escola, porque isso era um escândalo, não é? Mas quer dizer, isso mudou, de facto. Mas quer dizer, ainda não se manifesta nestas medidas finas das horas por semana, não é? Quando as pessoas têm que parar e pensar quantas horas é que gastam. Em conclusão, já estamos a ser discriminados. Positivamente. Uma das minhas propostas é que nos meios da comunicação social, nas televisões, quando falam de reformados e mostram aquelas imagens dos senhores a jogar cartas nos bancos de jardins, passem a mostrar os avós a ir às escolas e aos colégios buscar os netos e ir aos bancos, mas às vezes aos bancos, instituições financeiras, levantar dinheiro para ajudar os filhos ou os netos. Sim. É uma imagem que deveria mudar-se. Eu já agora também queria agradecer ao António a chamada de atenção que fez para a minha resposta em relação à Anabela, porque tem toda a razão. O conselho de ter a gravidez antes de ir trabalhar para o raio-x é um bom conselho, é um conselho de amigo. Exatamente. Estava a levar para um outro sentido, que era as pessoas dizerem para se dedicar à maternidade antes das exigências da carreira, porque depois já não se pode acumular tudo. Aliás, nós sabemos que isto é verdade e é tão verdade que estamos confrontados com um problema demográfico sério, não é? Claro. Porque, de facto, há muitas décadas que a nossa sociedade diz as mulheres trabalham, mas depois se querem ter filhos não pode ser. Portanto, a sociedade que tem este tipo de atuação tem que pagar um preço a certa altura e está a pagá-lo neste momento.
Pois. Não é possível pôr as pessoas perante um dilema de que ou trabalho ou tenho filhos. Então não vão para a escola, não é? Então não vale a pena estar a gastar o erário público. A partir da altura em que as pessoas estão qualificadas, elas aspiram a servir, a devolver alguma coisa à sociedade. Isso é normal. Agora, depois, se lhes dizem, mas não podes ter filhos, então assim, de facto, é porque é muito duro realmente. E o facto deste fardo se ter mantido tanto tempo sobre as costas das mulheres é que tem estas consequências demográficas, não é? Eu estou perfeitamente de acordo, porque acho que as mulheres aceitaram, não é? Pelo menos as mulheres da nossa geração aceitaram. Porque também ainda tinham como modelo as suas mães, não é? Exatamente. Eu acho que nós somos uma geração charneira, digamos. Olha, a Filomena Mónica, que tem aquela maneira desabrida de escrever e falar, quando saiu aquele nosso primeiro inquérito sobre as horas de homens e mulheres no trabalho doméstico, fez uma crónica no Expresso que dizia: as mulheres portuguesas são parvas, porque de facto, quer dizer, ninguém as obriga a isto, não é? Elas fazem isto porque querem. É um bocadinho brutalidade demais, mas quer dizer, que há realmente um envolvimento das pessoas na própria situação desfavorável em que se colocam, isso é inegável, não é? Mas eu penso que é um problema geracional que agora provavelmente nas novas gerações já não se coloca, mas não se coloca porque as pessoas muitas vezes fazem essa opção. Ou é a profissão ou é o filho. Aliás, ainda no outro dia vimos na televisão a Elvira Fortunato, quando foi entrevistada, ela optou por ter só uma filha porque se quis dedicar à investigação e achou que não conseguia compatibilizar. Portanto, olha, agora temos aqui, a propósito das associações de mulheres, alguém Álvaro, não é? É o nome, eu não consigo ver o nome todo, não interessa. É um dos nossos associados que diz que recentemente foi criada uma associação das juízas portuguesas. Eu, por acaso, noutra atividade que tenho, há uns 2 anos, participei no programa social de um encontro que houve cá em Lisboa, que foi o primeiro encontro internacional, eu não sei se foi europeu, de reitoras de universidades. E eram só 60. Não sei se estavam cá todas, que vinham desde a Turquia até homenagear uma senhora sueca. Eu conheço até a presidente, que é uma arquiteta turca, que é uma fulana interessantíssima. E eram 60 e tal reitoras, portanto, eu não sei quantas centenas ou milhares de universidades iam haverá. Pois, mas sabe que eu conheço de facto essa associação, conheci a presidente dessa associação em Istambul, num congresso, e fui depositária de um encarecido pedido da presidente da Associação Europeia de Reitoras para que houvesse portuguesas a juntar-se a essa associação. E não sei se entretanto houve, mas temos 3 reitoras em Portugal e eu não tenho conhecimento de que elas se tenham juntado a essa associação. Agora há aqui alguém que pergunta: será que a condição de homem está a extinguir-se, desejando ele ocupar o lugar da mulher? Eu não tenho nenhuma indicação que assim seja, mas se encontrar evidência sobre isso, podemos conversar, não é? Nós já estamos ameaçados com a Covid-19, temos uma taxa de risco maior, portanto, ser homem é muito perigoso. Não, a taxa de risco para a manifestação grave da doença, mas a taxa de infecção é muito superior nas mulheres. A taxa de infecção, e porquê? Porque as mulheres é que são as cuidadoras, não é? Portanto, elas é que andavam a tratar-nos, mas depois, quando a doença evolui para uma manifestação grave, os homens morrem mais do que as mulheres, de facto. E ainda não se sabe explicar porquê. Já no outro dia vi um artigo qualquer sobre isso, andam a tentar perceber porquê é que ao nível daquelas manifestações mais extremas
a situação é pior para os homens do que as mulheres, apesar delas à partida serem muito mais infectadas. O pior vem sempre para nós. É conforme. É conforme. Ora, aqui, depois a pergunta que vinha a seguir aprendia-se com o assunto das associações. Tem alguma ideia porque é que as mulheres não se organizam em associações de vários tipos para defenderem os seus direitos? Quer dizer, é porque há, do meu ponto de vista, há alguma censura social em relação a este tipo de iniciativa por parte das mulheres. Porque, apesar de nós sermos uma sociedade que se manteve, digamos, numa dominância masculina muito forte, quer dizer, nós continuamos a ter debates na televisão em que só aparecem homens, artigos nos jornais em que os únicos candidatos que têm direito à fotografia são os homens, há uma série de indicadores de dominância masculina, mas logo que há uma associação ou um grupo de mulheres para fazer qualquer coisa em conjunto, isso suscita imediatamente censura pública. E isto é um problema que tem que ver com a igualdade de género que eu dizia há pouco. Nós somos uma sociedade que não está preparada, não cresceu democraticamente no âmbito da igualdade de género. E, portanto, há determinados direitos que nós achamos que não são importantes. Não são importantes. Quaisquer mulheres que queiram discutir sobre isso estão a ameaçar o poder dos homens, portanto são imediatamente censuradas. E as mulheres, de facto, não sentem-se muito desencorajadas em relação a isso. Eu agradeço a questão da Associação das Mulheres Juízas. Peço desculpa interrompê-la, Anabela. Eu não sabia das mulheres juízas. Agradeço essa informação. Vou pesquisar agora para tentar conhecer essa associação. Depois, eu assisti a uma conferência do António Barreto há muitos anos, para aí há uns 20 anos, exatamente quando começou a haver essa inversão da prevalência de mulheres no ensino superior, e elas começaram a ser maioritárias, e ele dizia que estavam criadas todas as condições para as mulheres ascenderem a todos os lugares, até porque elas eram mais qualificadas que os homens, já nessa altura, isto já tem perto de anos 90. É anos 90. Sim, ao princípio deste século, isto terá sido em 2000, 2002, e ele dizia, não se compreende porque é que elas não ascendem, só porque não querem. Só porque não querem. Só porque não querem. Mas talvez não seja bem assim, não é? Pois é. Não, é que de facto há obstáculos no caminho e, sobretudo, as pessoas associam a discriminação a qualquer coisa de muito material. A discriminação é preciso haver alguém que diz descaradamente na cara de alguém eu não vou recrutá-la porque você é mulher. Só que isso não existe. Ninguém faz isso hoje em dia. Mas há formas subtis de desencorajar as pessoas, de baixar a sua autoestima, de utilizar uma série de processos que realmente desencorajam ou dificultam a inserção das pessoas nas profissões. E a quebra do teto de vidro é um bom exemplo disso. Quer dizer, quando há competição, por exemplo, na carreira académica, não é? Há competição, abre um concurso, aparecem várias pessoas, homens e mulheres. Eu ouvi numa conferência em Bruxelas sobre ciência, uma cientista da Universidade de Cambridge contar uma história que exemplifica bem o que isto é. Abriu um lugar a concurso para dirigir um centro de investigação e ela concorreu. E uns dias depois foi chamada pelo diretor da altura, que estava encarregue de esse concurso, que lhe pediu para ela desistir. E ela disse para desistir, mas porquê? Mas há alguma coisa de errado no meu currículo? Ela estava segura da qualidade do currículo que tinha. E o outro senhor disse, não, você é casada com um cientista também, há aqui um concorrente que é um chefe de família, você agora não vai ocupar o lugar dele. Quer dizer, isto é o mais alto nível da ciência, não é?
Portanto, e é num país como a Inglaterra, isto pode acontecer, e dito assim, ou dito de formas muito mais subtis e disfarçadas. Ora bem. Isso vai de encontro a uma observação aqui de alguém que não concorda que a progressão na carreira do ensino superior esteja vedada às mulheres. Mas... Não está, não está. Não. Mas está condicionada, não é? Pelos números que há bocado apresentou. Basta ir ver os números do Ministério. Porque aquelas são 40 e tal % de professoras associadas e depois são 20 e pouco % de professoras catedráticas. Então, mas têm currículo para chegar a associadas, mas já não têm para chegar à categoria seguinte? Quer dizer, é estranho, não é? Portanto, não há condicionamento nenhum direto. O condicionamento é desta ordem. São aspectos muito mais subtis, muito mais subjetivos. Bem, está aqui uma outra pergunta que diz o seguinte: em Portugal a igualdade barra desigualdade de género é transversal a todas as classes sociais? É, exatamente porque hoje em dia há muita investigação trabalhando no cruzamento de várias fontes de desigualdade, o género, a classe social, a cor da pele, a religião, é possível fazer vários cruzamentos aqui dentro. E, de facto, nas classes sociais há manifestações consoante a posição de classe que podem divergir, mas há outras que são comuns. Por exemplo, a divisão do trabalho doméstico é um bom exemplo. Completamente transversais em termos de classes sociais. A única diferença é que as pessoas dos meios mais desfavorecidos não podem pagar trabalho doméstico a outras mulheres. Mas a divisão continua a seguir a mesma lógica. Ora bem, e isso vem de encontro a uma outra questão que está aqui, que é sobre o direito de apoio à família. De menores de 12 anos é utilizado maioritariamente por mulheres, nesta altura da pandemia, agora quando as crianças estão em casa, e diz que em serviço onde a maioria são trabalhadoras é uma situação muito constrangedora, uma vez que os homens não se disponibilizam para isso. Ora, aí está. E está a ver com certeza no bate-papo a questão que vem a seguir, que fala naquela situação de uma decisão judicial há pouco tempo em que foi atribuído um valor ao trabalho doméstico, uma situação de divórcio. Sim, sim. Que é um caso único, nunca me lembro disso ter acontecido em Portugal, mas é muito interessante, porque normalmente, quer dizer, até uma experiência destas dir-se-ia que esse trabalho era um trabalho não pago e sem valor, não é? Aliás, há agora um projeto de investigação muito interessante europeu, justamente à volta do valor do trabalho doméstico, não é? Mas essa sentença em Portugal é de facto original, não é? Nunca se tinha... mas faz todo o sentido, porque a verdade é que para haver um determinado... foi porque também foi feito um determinado trabalho durante um número de anos que o companheiro pôde ter uma determinada carreira, quer dizer, estas coisas estão ligadas, não é? Portanto, é possível atribuir valor. Esperemos para a jurisprudência. Pergunta aqui uma associada se há algum país na Europa que possa ser considerado um modelo no que respeita à igualdade de direitos entre homens e mulheres. Normalmente apresenta-se como modelo a Suécia, porque tem uma legislação muito avançada, porque, aliás, não sei se sabem, mas foi um país que fez imensas exigências à entrada, porque quando entrou estava muito mais avançado em termos de igualdade de políticas de igualdade de género do que estava a própria União Europeia a que eles iam aderir, não é? E eles não queriam recuar desse ponto de vista. Mas há sempre dimensões um bocadinho mais adiantadas e um bocadinho mais atrasadas. A Suécia, por exemplo, foi pioneira em termos das coisas ao nível do trabalho, das empresas, etc., foi dos primeiros países a ter legislação muito avançada sobre isso. Muito bem.
vou fazer a última pergunta, que é, que eu acho que é uma recomendação. Ou não, deixa-me... Ui, ainda há aqui muitas perguntas, mas estamos a aproximar do fim. Há aqui uma recomendação da Eugénia para tentarmos ver um programa que passou na RTP1, que passa às segundas-feiras, às 22 horas, As Mulheres do Meu País. O último teve a ver com desigualdades várias, em que falou este rapper da Cova de Amor, sobre as desigualdades de género. Depois alguém informa que existe também uma associação, uma rede de associações profissionais de mulheres, não é? Professional Women Network, que fomenta e incentiva a participação das mulheres em lugares de gestão e de liderança de empresas, e parece-me que não temos mais perguntas. Está tudo. Há aqui uma... Também já estamos a atingir a nossa... Pronto, estamos a atingir, acho que podemos encerrar a parte do debate, não é? E passar a palavra. Muito obrigada, professora Lígia Amâncio, foi de facto, enfim, 1h30, não é? Completa. A correr. Foi uma violência. Passou a voar. Muito obrigada e saímos daqui certamente todos muito mais informados. E eu agora passava a palavra à nossa Presidente, Maria do Rosário Gama, para fechar a sessão e com a sua intervenção final. Tem que ligar o microfone, por favor. Embora convidámos a senhora professora Lígia Amâncio a estar connosco neste mês de março, mês que nós quisemos, com esta palestra e com outras atividades que já fizemos, homenagear a mulher, e de facto foi uma conferência, foi uma sessão brilhante, devo dizer. Aliás, temos aqui vários comentários que fazem essa apreciação. Foi muito bom aquilo que a senhora professora disse e portanto, agradeço também em nome das pessoas que estiveram aqui e de outras que não puderam assistir, mas que nós iremos relatar aquilo que aqui se passou. Eu queria só acrescentar aqui duas ou três ideias que eu li há pouco tempo, já neste mês de março, sobre a discriminação salarial e sobre a transparência salarial. E aquilo que eu li é que a Comissão Europeia quer que as empresas da União Europeia fiquem obrigadas a revelar, mediante um pedido do trabalhador e de forma anónima, os níveis de remuneração média oferida por sexo pelos colegas com as mesmas funções. Isto é em nome da transparência salarial. Em Portugal, isto os trabalhadores já podem pedir esta informação, mas têm que, só em caso de alegação de discriminação remuneratória. No caso da Comissão Europeia, diz que isto deve ser feito de forma anónima e sem ter que ter este requisito. Ainda segundo a Comissão Europeia, as mulheres na União Europeia ainda ganham menos 14,1% do que os homens e menos de 30% no caso dos pensionistas. Portanto, é uma diferença bastante grande. Em relação, isto foi sobre a Comissão Europeia, é uma proposta que ainda vai ser aprovada, ainda terá que ser aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia. Outro documento que eu li foi sobre um relatório da CGTP, onde se refere aquilo que a doutora também focou, que é o maior número de horas de trabalho das mulheres relativamente aos homens. De acordo com a CGTP, 78% das mulheres fazem pelo menos 1 hora de trabalho doméstico por dia, contra 19% dos homens. Agora aqui o António não pode contra-argumentar. Isto é um estudo feito através de um inquérito. Também segundo esta análise, feita com base nos Institutos Nacional de Estatística e do Eurostat, 78% das mulheres trabalhadoras fazem pelo menos 1 hora de trabalho doméstico por dia, enquanto 19% dos homens o fazem. Também 40% das mulheres já interrompeu a carreira para cuidar dos filhos, enquanto apenas 8% dos homens o fez. Cerca de 17% das mulheres são cuidadoras informais,
e apenas 9% dos homens são cuidadores informais. São mais uns dados para acrescentar àquilo que a senhora professora disse. Eu também queria acrescentar aqui uma coisa e tem a ver com alguma persistência na desigualdade que existe, na desigualdade de género, e que eu acho que é transmitida logo desde quase o jardim de infância, e que se prolonga, e que nós todos os dias confrontamos todos os dias com ela e não nos damos conta. Tem a ver com o tipo de brinquedos, brincadeiras que se passam no jardim de infância, as cores, que ainda hoje são discriminatórias. Quando se vai às grandes superfícies e se observam as prateleiras dos brinquedos para os rapazes e dos brinquedos para as meninas, as cores são absolutamente discriminatórias. Temos o rosa para as meninas, naquelas princesas e naqueles aparatos todos, e temos o azul para os meninos. As caixas, as próprias embalagens têm esta diferença de cor, e o conteúdo traduz também aquilo que está por fora na cor dessas embalagens. Quando chegamos ao carnaval e aos disfarces que os meninos e que as meninas usam, perpetuamos essa diferença. As meninas querem se vestir de princesas e os rapazes super-homens. E, portanto, há aqui qualquer coisa que tem que mudar, penso que até a nível da educação e em casa, para combater esta discriminação. Eu lembro que tinha um cunhado, uma vez ofereci uma boneca a um dos meus sobrinhos, para ele se habituar a tratar das bonecas, e ele ficou muito zangado e achava que isso era uma forma de efeminizar o rapaz. E isto é uma mentalidade que existe e que persiste em determinadas zonas, principalmente, penso eu que as zonas mais do interior será mais, e também quando de menor formação científica, isso é capaz de acontecer mais do que propriamente ter pessoas já mais evoluídas, mas acontece, e nós, de facto, precisamos de fazer esse tipo de combate. Ou seja, neste momento ainda temos um grande percurso a fazer, e eu acho que é através destas sessões que nos vamos consciencializando de que, apesar dos grandes progressos que a doutora falou e muito bem relativamente ao nosso país, ainda não está tudo conquistado, e nós queremos conquistar. Aliás, queremos chegar a um país onde não seja necessário definir as cotas, onde o número de mulheres e de homens seja igual, paritário, em todos os lugares, desde a Assembleia da República, e ainda é por cotas, até aos altos cargos, que de facto não são preenchidos, na maioria dos casos, por mulheres. E por isso encerro com uma palavra de agradecimento e dizer que as mulheres que estão aqui vão continuar atentas a esta temática, apesar de alguns homens acharem que o assunto já está resolvido, como é o caso do António Correia. Um abraço para todos e muito obrigada por esta sessão. Obrigada também a você. Foi uma boa tarde e foi uma boa aprendizagem. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado.